Meu nome é Flávia, eu tenho 45 anos e eu tô gravando esse vídeo dia 8 de março de 2020. Em julho de 2019, eu comecei a sentir dores no meu glúteo, irradiadas para minha perna, que iam até a panturrilha, jamais foram até o pé. Dores leves, mas muito diferentes de tudo que eu já havia sentido. Eu nunca havia sentido dor ciática. Procurei uma fisioterapeuta e ela não quis me manipular enquanto eu não procurasse o meu cirurgião plástico, porque eu usava uma prótese de silicone glútea já há 18 anos. Eu procurei o meu cirurgião, fiz uma ressonância magnética, essas próteses estavam estouradas, nada que tivesse grande consequência para o meu corpo, porque as próteses mais modernas não escorrem, não infiltram, não acontece nada com elas. Mas eu precisei retirá-las. A cirurgia foi no dia 7 de agosto de 2019, correu tudo muito bem. Eu questionei o cirurgião, achando que a minha dor no glúteo direito era devido à prótese. Ele foi categórico ao dizer que não, que era impossível a minha dor ciática que iniciava no glúteo ser causada pela prótese e que eu deveria procurar um ortopedista, alguém que pudesse me pedir um exame, porque ele achava que o problema era na base da minha coluna. Me recuperei muito bem, me mudei para Portugal no dia 30 de agosto, ainda em recuperação, mas as minhas dores foram piorando, elas foram aumentando. Eu não sei se devido à carga, se devido à mudança, se devido ao estresse. Nenhuma mudança é fácil. Apesar de ser um desejo muito, de que era um desejo muito grande, uma alegria muito grande, não é fácil. Então eu não sei porque essas dores foram piorando. Eu não fazia muito exercício físico porque eu estava ocupada com a mudança. Fazia grandes caminhadas, sim, mas nada muito radical. Essas caminhadas para mim, para o meu corpo, não eram nada muito significativas. Eu tenho 45 anos e há 25 anos pedalo 1 hora por dia, 7 dias por semana, por puro prazer. Faço pilates, fazia, porque eu estou bem parada há um tempo já, desde julho eu estou parada. Pilates, um pilates avançado, um pilates que eu já estava num nível bem avançado mesmo, há 15 anos, treino funcional, caminhadas ao ar livre, uma corridinha sazonal. Sou uma pessoa muito ativa, então quando eu posso caminhar, eu caminho, eu não vou de carro, eu não vou de transporte. Quando eu posso subir escadas, eu subo, eu não vou de elevador. É do meu feitio, é do meu perfil. Mas há 8 meses eu tô parada, fazendo apenas caminhadas e sazonais. Ora faço, ora não faço, dependendo das indicações dos médicos. Bom, as dores começaram a piorar bastante, eu sentia choques muito fortes no meu glúteo, eu jamais senti dor na coxa. A minha irradiação pulava do meu glúteo para minha panturrilha e jamais senti dor no pé. Ela ia até o ossinho que fica ali entre o pé e a canela, como se alguém estivesse batendo com um martelinho ali no ossinho, e os choques eram muito profundos. Mas não sentia dor 24 horas por dia. Essas dores eram sazonais, dependendo dos movimentos que eu fazia. Eu entrei e saí de crise durante esses 4 meses, assim, de agosto a novembro, várias vezes. Então eu ficava uma semana com muita dor, depois eu ficava mais tranquila. Eu passava um dia inteiro sem dor e de repente fazia um micro movimento e sentia uma dor enorme. Uma dor que me impedia já de estar sentada por muito tempo. Eu já estaria com dor agora. Com o passar dos meses, a minha dor, a minha virilha começou a irradiar muito. Então, quando eu me levantava,
a virilha travava e levava alguns segundos para que eu conseguisse a minha marcha normal. Eu não podia andar de carro, assim, não sei se por causa da inclinação do banco eu sentia dores absurdas, como se eu não tinha um diagnóstico, eu ainda nem sabia o que eu tinha. Eu ainda achava que era alguma consequência da cirurgia. Alguma inflamação, dores absurdas, como se a minha panturrilha fosse arrebentar. O que sempre doeu mais foi a panturrilha. Glúteo e panturrilha, mas a panturrilha ainda mais do que o glúteo. Parecia que ia arrebentar, que estava queimando, que literalmente tinha fogo. Eu não conseguia sentar numa sala de cinema e permanecer, não conseguia mais fazer esporte. A minha rotina eu até conseguia manter, porque jamais neste tempo todo eu senti dor na minha lombar. Então eu nem imaginei que realmente fosse a minha coluna, nem eu, nem os médicos. Jamais senti dor na minha lombar. Eu fui a um monte de médicos aqui em Portugal. Nenhum deles me pediu exame. Eu comecei a fazer uma peregrinação em busca de um médico que me ouvisse e que me pedissem exames de ressonância magnética, mas nenhum deles pediu, porque todos eles disseram que era o meu glúteo, que era a consequência da cirurgia mal feita no Brasil, às vezes com uma certa arrogância, e que isso era consequência, e aí atingiu o meu piriforme, eu estava com síndrome do piriforme, me mandavam para fisioterapias diferentes e eu piorava cada vez mais, porque eu fazia movimentos indevidos, tudo indevidamente, isso foi piorando. Os exercícios que elas me pediam para fazer em casa, para manter a fisioterapia, eram absolutamente equivocados, e eu fui piorando. Até que eu encontrei um ortopedista que me ouviu. Isso é uma raridade. Aqui em Portugal, os médicos não ouvem. As consultas particulares, nomeadamente, eles avisam, dura de 10 a 15 minutos, então não dá tempo. Meu vídeo já deve ter mais de 10 minutos. Eles não pedem exames, é tudo muito complicado, é difícil, é bastante diferente do que no Brasil. Mas eu encontrei esse ortopedista que me pediu uma ressonância magnética, porque fez um exame clínico minucioso em mim. Eu passei incólume por esse exame clínico, mas a minha dor no dia da minha consulta estava muito grande, eu estava muito travada. Mas eu passei incólume. Ele fez todos os testes de LASEG, de sensibilidade frio, calor do dedão do meu pé, toda a minha coluna. Eu jamais perdi sensibilidade, eu jamais senti formigamento, eu jamais fiquei com o pé caído, perdi movimento, travei, nada disso. Eram apenas dores, dores. Fiz a ressonância, ele me pediu para levar direto num neurocirurgião da confiança dele. Eu levei esse resultado ao neurocirurgião, ele me mostrou lá, ele botou o disco e imediatamente viu uma hérnia extrusa comprimindo a minha inervação. Eu já tinha lido no relatório, mas sem entender muito. Ele imediatamente me disse que a única solução seria uma cirurgia, L4, L5, uma dissectomia com uma foraminectomia. Muito taxativamente. Claro que eu questionei, claro que eu queria apenas fazer um tratamento antes de chegar numa cirurgia, porque eu até então não havia feito um tratamento. Eu só fui a um monte de médicos que achavam que o meu problema era devido à cirurgia de retirada de prótese e que foram fazendo um monte de besteiras, um monte de diagnósticos e prognósticos errados. Ele disse que não, que nada poderia dar errado. Eu questionei bastante, falei que era uma cirurgia que eu já tinha visto que poderia dar errado e que eu já tinha lido um artigo sobre cirurgia falhada. Enfim, ele disse que nada poderia dar errado. Quando dá errado era devido à falta de competência do cirurgião e ele já tinha
2.000 cirurgias e que não daria errado e que seria ótimo e que em 1 mês e meio eu estaria fazendo absolutamente tudo na minha vida, menos pular e correr. Fiz essa cirurgia no dia 10 de dezembro. Acredito que tenha corrido tudo bem. A recuperação foi estranha. É, ele era muito confuso nas